Como muitos de vós provavelmente saberão, até porque faz parte tem um relacionamento histórico grande connosco, Taiwan é muitas vezes conhecido como a Ilha Formosa. Foi exatamente fruto da nossa interferência como portugueses que ficou conhecido como a Ilha Formosa. É um país que está localizado entre o Mar da China Oriental e do Sul, entre o Japão e as Filipinas, como veremos já de seguida no mapa. Uma das curiosidades em relação a Taiwan, e eu queria começar por aqui, porque esta é uma confusão que geralmente acontece muitas vezes quando se fala de Taiwan. Uma das curiosidades em relação a Taiwan é que oficialmente o país se chama República da China, o que naturalmente não se deve confundir com a República Popular da China, à qual geralmente simplesmente se chama China, o que também veremos mais à frente quando falarmos da história do país. Mas queria fazer esta distinção entre República da China e República Popular da China, porque muitas vezes pensa-se que Taiwan pertence à China exatamente por haver esta facilidade de nomes e semelhança. Portanto, o país é composto por 19 pequenas ilhas, apesar de a sua principal é aquela que está aqui, julgo que estão a ver o meu cursor, aquela que está aqui a verde. Portanto, esta é a localização geográfica de Taiwan, na Ásia, junto ao Mar da China. Dizia eu que é composto por 19 pequenas ilhas, sendo a principal a ilha de Taiwan, que é uma ilha relativamente montanhosa, já que as suas duas cadeias montanhosas cobrem 2/3 da sua área e só 1/3, o restante terço, é que é plano. A capital do país é a cidade de Taipei, localizada na zona norte da ilha, e tem sensivelmente 7,5 milhões de habitantes, com quase 24 milhões de habitantes numa área de 36 mil quilómetros quadrados. É um dos países com maior densidade populacional do mundo, como se dá para ver. Para se ter uma ideia comparativa, tem uma área equivalente a 1/3 de Portugal, mas tem mais do dobro da população. Portanto, ou seja, a densidade populacional de Portugal é cerca de 115 habitantes por quilómetro quadrado e em Taiwan é de 650 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, isto dá aqui uma pequena ideia comparativa das diferenças. Quanto aos idiomas, apesar do idioma oficial ser o chinês tradicional, o país tem 7 idiomas correntes. Em relação à religião, 35% da população é budista, 33% segue o taoísmo e há 4% de cristãos. Depois, o resto são religiões menos, com uma amostragem menor, e também pessoas sem qualquer religião. Em Taiwan não existe alteração entre hora de inverno e hora de verão, o que quer dizer que neste momento temos 7 horas de diferença horária e no horário de inverno temos 8 horas de diferença horária, sendo que eles têm mais 7 ou mais 8, conforme o caso. Em relação aos documentos, aquilo que é necessário como documentos para entrarmos em Taiwan é o passaporte com validade mínima de 6 meses à data de entrada no país e não é necessário visto para passageiros de nacionalidade portuguesa. E aqui volto a referir que existe uma grande confusão entre os vistos exigidos pela China para a entrada na China continental, e a entrada em Taiwan. Para Taiwan, os portugueses não necessitam de qualquer visto. Em termos da moeda, a moeda local é o novo dólar de Taiwan, simbolizado com TWD, e atualmente cerca de 1 euro corresponde a cerca de 35 novos dólares de Taiwan. É fácil o levantamento de cash nas caixas automáticas, bem como o câmbio nos hotéis e nos bancos, mas o pagamento com cartões de crédito só é possível nas melhores lojas de luxo e nos restaurantes, nos melhores restaurantes. Não é muito comum, apesar de todo o desenvolvimento que eles têm,
não é muito comum o pagamento com cartões de crédito. Existem muitos multibancos pela cidade, nomeadamente nas lojas 7-Eleven, nas Lawson, nas Family Mary, que são lojas de conveniência muito populares em Taiwan e que se encontram em todo lado, onde se pode levantar cash com os cartões de crédito portugueses. Os táxis geralmente não aceitam pagamentos com cartão de crédito, mas se quando chamamos um táxi dissermos que é para pagamento com cartão de crédito, então aí já vêm só aqueles que aceitam cartão de crédito. Portanto, é possível. Em relação à corrente, a corrente é a 110 volts com tomadas tipo A e B, como se vê aí na imagem, portanto, essas de duas ranhuras verticais. Portanto, é necessário levar um adaptador para as tomadas elétricas. Em relação à saúde, não existe obrigatoriedade de vacinação preventiva para entrar em Taiwan, portanto, não há qualquer dificuldade. Aqui, em relação ao clima, eu acho que esse mapa de temperaturas e pluviosidades fala por si. Naturalmente que a melhor época é de outubro a maio, para evitar as temperaturas de verão, que são de facto muito elevadas, e também as pluviosidades de agosto e setembro, que são as mais altas do ano. E daí que a nossa sugestão seja exatamente visitar este destino em novembro. Aqui temos dois mapas, o da esquerda que localiza Taiwan. E porquê é que fazemos esta relação entre o Japão e Taiwan? Porque a viagem que aqui vos sugerimos para novembro, na realidade, não é apenas Taiwan, mas sim um grande circuito pelo Japão e Taiwan, cujo itinerário completo, então, aqui realçamos. Como se pode ver, o programa começa com um circuito pelo Japão, visitando durante os primeiros 11 dias, onde está o símbolo da Oasis, é o circuito que faremos no Japão, que visita, como dizíamos, durante os primeiros 11 dias, Tóquio, Nikko, Kamakura, Hakone e o Lago Ashi, Monte Fuji, Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima e Osaka, portanto, que é normalmente o itinerário que fazemos. A diferença neste programa, então, é que não viajaremos depois diretamente de Osaka para Portugal, mas sim de Osaka para Taipei, num voo que demora 3 horas e 25, é um voo da Cathay Pacific, sai de Osaka às 4 da tarde e chega sensivelmente às 6h30 a Taipei, e depois de fazermos as visitas, então, aqui em Taiwan, é que voaremos diretamente de Taipei, então, de volta para Portugal. E os voos internacionais são com a Emirates Airlines. Passando em concreto a Taiwan, é isso que nos traz aqui hoje. Aqui temos o mapa da Ilha Formosa, em detalhe, com os locais que visitaremos e que estão assinalados, que é a cidade, portanto, isto é o norte da Ilha Formosa. Temos aqui a cidade de Taipei e a costa norte, onde visitamos o Parque Geológico de Hélio e também a Vila de Jiufen. Naturalmente que a ilha é maior e terá outros atrativos também, mas esta é a zona mais importante e mais emblemática, e para que o circuito total não ficasse com mais do que os atuais 15 dias, optámos por não perder muito tempo em percurso de estrada e concentrar as nossas visitas nesta zona norte. A zona sul é mais remota, com algumas boas praias, nomeadamente no Parque Nacional de Kenting, com praias de areia branca e zonas interessantes para quem faz mergulho, mas na realidade não são aquelas praias de sonho que imaginamos quando vamos para o outro lado do mundo, e para ir para tão longe estamos sempre expectáveis de ter praias únicas. Não, são praias relativamente normais, especialmente para nós portugueses, que temos aquela que é considerada a melhor praia do mundo, pelo menos de acordo com o TripAdvisor, é isso que eles dizem, que nós teremos na Praia da Falésia, a melhor praia do mundo. Claro que somos naturalmente exigentes quando vamos para algum lado e vamos à procura de praias, portanto, não são as praias que nos vão levar a Taiwan. Aqui temos um mapa antigo do início do século XIX daquela região, porque não podemos apresentar este país sem falar da sua relação histórica com Portugal, com o Japão e, sobretudo, com a China. Passamos agora aqui a ter uma ideia um bocadinho
da presença histórica e da evolução histórica de Taiwan. Existe presença humana em Taiwan pelo menos há 20 ou 30 mil anos, mas o contacto com a população chinesa continental terá começado sensivelmente no século XIII, sendo que os chineses da área continental se começaram a instalar aqui em Taiwan entre os séculos XIII e XVII. Os portugueses chegaram a Taiwan em 1544 e foram os portugueses que deram o nome de Ilha Formosa, tal como eu dizia há pouco, nome esse que se mantém até hoje de uma forma não oficial, mas como cognome, digamos assim, não só para nós portugueses que lhe chamamos Ilha Formosa, mas também eles lá muitas vezes lhe chamam Formosa. Mas, dizia eu, nós chegamos lá em 1544, mas não conseguimos colonizar o território. Mais tarde, os espanhóis também tentaram, também chegaram, tentaram colonizar, mas não conseguiram. Já no século XVII, a ilha foi colonizada pelos holandeses, que se mantiveram aí até a ilha ser ocupada pelo Império Chinês em 1895. Com a derrota da China na guerra entre a China e Japão, Taiwan foi anexada pelo Japão e o Japão ficou a controlar a ilha de 1895 até à Segunda Guerra Mundial, portanto, até 1945, até ao final da Segunda Guerra Mundial. Com a rendição do Japão em 1945, no final da Segunda Grande Guerra, Taiwan voltou para o controle da República da China. O seu estatuto realmente é confuso, como eu dizia há bocadinho, pois apenas 11 países consideram Taiwan um Estado independente. Esses 11 países são maioritariamente países da América Latina, das Caraíbas e o Estado do Vaticano, que também o considera um Estado independente. Os outros países consideram o Taiwan uma província da República Popular da China, inclusivamente o nosso governo português também. Com o apoio militar e económico dos Estados Unidos, desde 1949 que o governo local tenta que seja reconhecida a sua soberania, mas nem as Nações Unidas, nem a maioria dos países, e relembro, incluindo Portugal, o aceitam como país independente, isto por uma razão simples. Existe uma grande pressão dos interesses chineses que impõem que aos países que reconhecerem Taiwan como um país independente é automaticamente cortado o relacionamento comercial e económico com a China continental. Portanto, obviamente que, sendo o comércio e o relacionamento económico com a China tão importante para qualquer país hoje em dia, nenhum país vai pôr esse relacionamento em causa por causa de Taiwan e, portanto, daí que a grande maioria dos países não reconhecem Taiwan como um país independente oficialmente, apesar de terem negócios e relacionamento económico com Taiwan, mas formalmente não reconhecem a sua independência. A República da China foi constituída em 1911, após a queda da dinastia Qing, e governou até 1949, tendo adquirido Taiwan em 1945, como já vimos. Entre 45 e 49 deu-se a Guerra Civil Chinesa, em que o Partido Comunista derrotou o Partido Nacionalista Kuomintang e estabeleceu a República Popular da China a 1 de outubro de 1949. É aqui que começa esta grande confusão entre República da China e República Popular da China. Portanto, como vemos, a República Popular da China, como ela existe hoje, foi estabelecida em outubro de 1949. Aí, Chiang Kai-shek, que foi derrotado por Mao Tse-tung nessa Guerra Civil Chinesa, refugiou-se na ilha de Taiwan com 2 milhões de exilados e foi aqui que ele estabeleceu a sede do seu governo, ao qual continua sempre a chamar República da China. Portanto, neste momento existe República da China em Taiwan e República Popular da China, constituída no início do século XX na parte continental. Atualmente, Taiwan é uma democracia semipresidencialista, com eleições normais e livres. É a 21ª maior economia do mundo, com um PIB
invejável e é considerado como um dos países asiáticos com uma economia mais pujante, sobretudo devido à indústria de tecnologia que, entretanto, foram desenvolvendo. E é classificada como um país desenvolvido em termos de liberdade de imprensa, saúde, educação pública e liberdade económica. Por exemplo, foi o primeiro país asiático a autorizar o casamento homossexual. Portanto, isto dá uma ideia do quão abertos em termos mentais e em termos sociais eles são. Por outro lado, curiosamente, apesar de terem toda esta abertura e serem muito à frente, por outro lado, ainda têm pena de morte, que curiosamente também é defendida pela grande maioria da população, mas apesar de existir formalmente, é muito pouco posta na prática. Mas existe, na realidade existe. Taiwan em geral e Taipei em particular são, como eu dizia, uma curiosa mistura entre arquitetura muito moderna e antigos templos, largas avenidas e ruelas estreitas, uma cultura antiga e novos hábitos, é um mundo de dois mundos dentro do mundo. Aqui temos algumas imagens das zonas da arquitetura mais moderna da cidade, em Taipei. Aqui mais duas imagens. Eu escolhi esta imagem como símbolo dos edifícios mais modernos, porque, por exemplo, esse edifício da esquerda é um edifício curioso de apartamentos privados, mas em que as garagens dos carros são nos próprios pisos da casa, ou seja, não tem, como é habitualmente, dois ou três pisos de garagens subterrâneos ou acima do chão, mas sim a pessoa entra e sobe com o carro de elevador até ao piso do seu andar e estaciona o carro no seu andar. Portanto, achei que era algo curioso e diferente. Aqui do lado direito temos um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, que é o Taipei 101, com um conjunto de estátuas simbolizando a família. Isto é à porta de um centro comercial. Dentro desta mistura toda e dentro destes edifícios muito modernos, depois temos templos hindus e budistas de belíssima decoração no meio dos prédios de habitação, como o Templo Longshan, que é este que vemos aqui na imagem. Temos também ruas tradicionais, ainda com as casas muito bem preservadas, como se vê essas ruas, e logo um pouco ao lado, zonas muito animadas e cheias de comércio e cheias de movimento. Portanto, é uma cidade, de facto, com um bocadinho de tudo. Curiosidades, eu acho que quando viajamos, nós estamos sempre sedentos do que é diferente daquilo que nós temos em casa e, portanto, selecionei aqui uma série de curiosidades em relação a Taiwan que, de facto, me parecem curiosas e dignas de serem mencionadas. Os documentos oficiais não são assinados em Taiwan, ou seja, quando nós vamos fazer um contrato de alguma coisa, da compra de uma casa, do aluguer de uma rede móvel, o que seja, os documentos oficiais não são assinados, são sim carimbados, com carimbos semelhantes a este que está aqui em cima. Os carimbos fazem-se em lojas onde basta chegar, dizer o nome, escolher o tipo de letra e pagar o carimbo. Temos é que ter a preocupação de andar sempre com o carimbo, porque se precisarmos de assinar qualquer documento de um momento para o outro, e se não tivermos o carimbo connosco, não podemos assinar o documento. Portanto, os documentos não são assinados, são carimbados. Depois, a maioria dos templos são simultaneamente budistas e hinduístas, que é uma coisa também curiosa. Portanto, dentro do mesmo templo nós vemos duas religiões a conviverem geralmente. Depois, a segurança social é algo que é quase gratuito. Toda a população tem um cartão que dá acesso a consultas grátis no hospital. Portanto, a pessoa quando tem algum problema não vai para um centro de saúde, como acontece connosco, ou um médico, não, vai ao hospital e com esse cartão entra no hospital. Claro que se for um caso de urgência, vai para as urgências, naturalmente,
Mas se não for o caso de urgência, se for outra coisa qualquer, chega ao hospital, marca a sua consulta, mandam-no de imediato ao piso onde for a consulta, é consultado, passa pela farmácia que está dentro do hospital para que lhe seja entregue os medicamentos e sai. E o preço é sempre o mesmo, é ronda entre 8 e 10 euros por tudo isto, ou seja, por cada ida ao hospital, independentemente daquilo que a pessoa faça dentro do hospital, seja uma consulta, seja exames médicos, seja medicamentos de qualquer tipo, não importa. Quando vai e quando tem um episódio hospitalar, paga 8 a 10 euros. Depois, em termos de escola, a escola também pode-se dizer que é relativamente económica, porque custa cerca de 100 euros por semestre para todos. Portanto, os pais pagam 100 euros por um semestre e têm tudo aquilo que diz respeito à escola para qualquer idade. Em termos de impostos, a empresa paga 25% à Segurança Social do salário do trabalhador e o trabalhador paga 8 a 10% para a Segurança Social. O resto é pago e suportado pelo Estado. O serviço militar ainda é obrigatório. Já houve uma altura em que era apenas 4 meses, mas agora foi aumentando de novo e neste momento é de sensivelmente 8 meses. Depois, em termos de idiomas e de língua, de 1895 até 1945, como vimos, Taiwan foi ocupado pelos japoneses e, portanto, a língua oficial era japonês. Depois, os chineses impuseram o mandarim e, no meio disto tudo, a língua base dos locais era taiwanês. Portanto, existe aqui, na prática, uma grande mistura de línguas e é curioso ver que na mesma família os avós falam japonês, depois os pais chineses, os mais novos chinês, e portanto há ali uma grande mistura, mas que é fruto destas várias incidências ao longo dos tempos. Depois há 16 tribos aborígenes, que representam cerca de 1% da população ainda. Uma coisa curiosa, não há lares de terceira idade em Taiwan. Para apoio à terceira idade são utilizados serviços que eles chamam de nannies, portanto correspondem a uma babysitter para a terceira idade, sensivelmente, que toma conta e essas nannies tomam conta dos idosos em casa. Essas nannies normalmente vêm ou da Indonésia ou das Filipinas, porque é onde há mão de obra mais barata, e portanto o normal é os idosos viverem em casa, seja em casa de familiares, seja na sua própria casa, com apoio domiciliar em casa e não existem lares de terceira idade. Isto leva-nos a falar da reforma. A reforma é aos 65 ou 70 anos, conforme a profissão e conforme o sexo, enfim, mas anda ali entre os 65 e os 70. Mas uma coisa curiosa é que a pensão de reforma é toda paga de uma vez, ou seja, enquanto que nós vamos recebendo a pensão de reforma todos os meses, é uma pensão, efetivamente, eles têm um valor global que é pago quando a pessoa se reforma. Ponto. A partir daí, a pessoa tem que gerir aquele valor até o resto da sua vida, como quiser, mas não recebe mais nada ao longo da vida, só recebe uma vez. Cada casal tem uma média de menos de um filho por casal significa menos de metade de um bebê por pessoa. Portanto, tem de facto um problema grande de natalidade e por isso mesmo tentam impulsionar o mais possível os nascimentos, mas não é fácil. As mulheres têm 3 semanas antes do nascimento, mais um ano depois do nascimento de baixa, mas durante todo esse tempo de baixa só recebem 50% do salário, não recebem o salário por inteiro. E uma coisa curiosa é que geralmente as mulheres, depois de dar à luz, ficam pelo menos um mês num hotel spa para serem apoiadas na forma de tratar das crianças. Portanto, não vão para casa 3 ou 4 dias depois, como é habitual para nós, não. Em vez de irem para casa, vão para um hotel spa e isto é uma coisa perfeitamente normal neles, porque faz parte e acham que isso é uma coisa perfeitamente normal.
E pelo menos durante um mês ficam num hotel spa onde têm apoio específico para ajudar a tomar conta da criança enquanto a mulher retoma a sua estabilidade normal. Uma coisa curiosa, e daí essa imagem colocada aí no canto inferior direito, é que é dada muita importância à leitura da sorte. Até para comprar casa, comprar carro, casar, escolher os nomes dos filhos, o que quer que seja, para tudo é muito habitual os taiwaneses a recorrerem aos leitores da sorte, que existem em lojas, como se vê aí nessa fotografia, como se fosse um comércio perfeitamente normal ou venda de qualquer outra coisa. Existe muito, 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 quer seja num simples centro comercial, quer seja na rua, quer seja dentro de um templo, existe muito este hábito da leitura da sorte e, portanto, é comum dar-se, por exemplo, o nome ao filho, dependente de qual foi o nome que o leitor da sorte recomendou que se desse ao filho, porque era aquele que ia dar sorte. Depois, é também comum, e estando a falar dos leitores da sorte, é comum não haver o número 4 em lado nenhum, porque o número 4 tem o mesmo som da palavra morte. E, portanto, eles acham que é um número que dá má sorte e, portanto, não o utilizam muito. Por isso é que pus aqui o 4 com dois riscos vermelhos por cima, porque, de facto, o 4 é um número que em Taiwan não é muito habitual. Estes 18 milhões é o número de turistas por ano que geralmente visitam Taiwan. Apesar de não ser muito comum para nós portugueses, que, enfim, não faz parte do nosso primeiro leque de escolhas em termos turísticos, mas para todos os asiáticos e também para os americanos é um destino muito comum e procurado, e com razão, porque de facto tem imenso potencial e, portanto, uma ideia de quantos turistas por ano eles têm. Passando agora ao nosso programa em concreto, no primeiro dia da chegada a Taiwan, vimos de Osaka, temos a primeira noite e começamos as visitas do dia seguinte com o Parque Geológico Yelio, na costa norte da ilha. Umas imagens do parque, que de facto a extensão do parque é tão grande que dificilmente eu colocava imagens que mostrassem o parque e, portanto, optei por este vídeo para vos dar uma ideia. Hum, Este parque tem informações muito curiosas, como a cabeça da rainha, que vem aqui no meio, e fósseis impressionantes, como este que vem aqui no vosso lado direito, que parece algo desenhado, mas não é algo desenhado, são fósseis e existem diversos aqui neste parque geológico. Está localizado mesmo junto ao mar, com diversos trilhos que passam pelas diversas formações rochosas, como se vê aqui, e estas formações rochosas são fruto da erosão marinha ao longo de milhões de anos, mas têm de facto muitas formas muito curiosas. Depois do Parque Hélio, seguimos pelas montanhas até à vila de Jiufan, que, para além das suas ruas muito características, tem uma bela paisagem sobre o Oceano Pacífico, que se pode ver do restaurante tradicional onde vamos almoçar, que é este que vê aí nas imagens, e portanto, como se vê, a paisagem é fantástica, é um restaurante muito, muito tradicional e teremos a oportunidade de provar a deliciosa gastronomia de Taiwan aqui. Uma imagem dessa paisagem que temos de Jiufan sobre o Pacífico. Isto é a imagem de marca de Jiufan, é sobretudo caracterizada por estas lanternas vermelhas e por esta decoração à porta das casas e por estas ruelas estreitas e pequenas escadas. É um local muito, muito interessante, muito curioso. Interessante também esse mural que achei curioso colocar aí, feito com pedra esculpida. Achei também interessante e também caracteriza essa vila.
Dentro da vila, nessas arruelas, existem vários comércios tradicionais. Aqui, por exemplo, temos uma antiga casa de chá e temos diversas lojas de artigos tradicionais, como eu dizia. Aqui, por exemplo, uma loja só com artigos feitos à base de ananás. E, ao final do dia, regressamos então a Taipei, novamente para dormir. O dia seguinte é totalmente dedicado à visita da capital, Taipei, e começamos a visita com o Templo de Longshan, que é o mais antigo e conhecido da cidade e que podem ver agora aí no ecrã. Ele foi construído em 1738 pelos chineses vindos do continente na época da dinastia Qing, como vimos logo no início. Para além dos elementos e imagens budistas, tem também diversos altares taoístas e dedicados a diversas divindades populares chinesas, naquela mistura que eu falava há pouco, que existe sempre em todos os templos em Taiwan, que existe sempre uma grande simbiose de diferentes culturas dentro do mesmo templo. Depois, a seguir, passamos pelo bairro da Daosheng, onde há um pouco de tudo: edifícios novos e antigos, comércio atual e comércio tradicional, templos no meio de lojas e de habitações. É de facto uma zona muito, muito curiosa. Depois, de tarde, após o almoço, que está incluído, naturalmente, como está em toda a viagem, visitaremos o Memorial de Chiang Kai-shek, que é o edifício mais emblemático da cidade. O telhado tem 8 faces, como veem aqui, e é curioso que o número 8 está patente em inúmeros detalhes do edifício, já que o número 8 é o número da sorte na China e símbolo de boa sorte e de prosperidade. Esta escadaria de entrada tem 89 degraus, já que Chiang Kai-shek morreu aos 89 anos e, portanto, daí que tenha 89 degraus. Após a morte de Chiang Kai-shek em abril de 1975, foi planeado e construído este mausoléu, que tem muitas semelhanças com o mausoléu de Sun Yat-sen em Nanjing, na China continental. Portanto, se eventualmente alguém no circuito da China continental já foi a Nanjing e já viu o mausoléu de Sun Yat-sen, vai perceber as semelhanças entre um e outro. Sun Yat-sen era o fundador do Kuomintang e do movimento que mais tarde Chiang Kai-shek encabeçou. Portanto, era uma referência para Chiang Kai-shek e, portanto, daí que o arquiteto deste mausoléu tenha optado por fazer esta semelhança também arquitetónica entre um mausoléu e outro. Dentro daquele mausoléu, o piso de baixo tem um museu com a história de Chiang Kai-shek e toda aquela envolvência entre a história da China continental e de Taiwan, que nós falámos. Portanto, é um museu muito curioso para percebermos um pouco esta história de Chiang Kai-shek. E no piso de cima está o memorial propriamente dito, com uma enorme estátua do histórico líder. Conciliaremos a visita com o render da guarda, porque o render da guarda acontece durante 5 minutos de hora a hora. Portanto, tentamos sempre conciliar esta visita com o momento do render da guarda. Isto, se ainda existir render da guarda, em novembro. Portanto, neste momento, o Ministério da Cultura de Taiwan está a estudar a possibilidade de terminar estas cerimónias para evitar o culto da personalidade de Chiang Kai-shek, que é um símbolo de autoritarismo para os locais. E, portanto, eles estão a estudar terminarem com estas cerimónias do render da guarda à estátua e ao memorial. Portanto, conciliaremos ou não, dependentemente se ainda existir ou não este cerimonial nessa altura. Aqui um pormenor do teto, que também considerei muito bonito e achei que valia a pena mostrar-vos. Quando saímos do memorial, dirigimos à anteriormente chamada Praça de Chiang Kai-shek, que atualmente se chama
Praça da Liberdade. Portanto, esta imagem que vem agora é quando saímos do memorial, temos atrás de nós, e a escadaria que eu vos falava há pouco dos 89 degraus é esta a escadaria. Esta praça, como eu dizia agora, chama-se Praça da Liberdade, porque com o tempo este local foi se tornando um local muito simbólico de manifestações nacionais em prol da liberdade. Portanto, quando há algum acontecimento importante, desfiles, manifestações, o que seja, é neste local, daí que seja um símbolo da cidade, um símbolo do país e daí que lhe tenham dado, agora mais recentemente, o nome de Praça da Liberdade. Ao fundo vemos estes dois edifícios, que é o edifício do Teatro Nacional e o Auditório Nacional, ou sala de concertos. Quando saímos do Memorial em direção ao autocarro, fazemos este percurso, então, que passa pelos jardins até aos dois edifícios que vimos, passamos por esta zona. Aqui se olharmos para trás, digamos assim, temos então aqui ao fundo o Memorial de Chiang Kai-shek, os dois edifícios e a Praça da Liberdade. Aqui um detalhe do edifício da Ópera e aqui também o Memorial de Chiang Kai-shek, quando nós já estamos a atravessar o parque para ir para o autocarro. Antes de nos dirigirmos ao aeroporto, passamos ainda pelo bairro financeiro de Chini, com diversos edifícios de arquitetura muito moderna, como se pode ver nas imagens, nomeadamente o Taipei 101, que é este edifício, como se pode ver aqui, e é este se nós olharmos de baixo. Em relação ao hotel onde ficaremos alojados durante a nossa estadia em Taipei, ele é bem no centro da cidade, é o Hotel Miramar Garden, 5 estrelas, que temos aqui algumas imagens. A sala do pequeno almoço, um dos quartos, a entrada do hotel, casa de banho, o corredor e um pormenor curioso de uma estátua muito curiosa que tem à entrada. Portanto, aqui só para fazermos um resumo muito, muito rápido do circuito global. Portanto, no primeiro dia temos a partida de Lisboa, no segundo dia chegamos a Tóquio, o terceiro dia é dedicado às visitas de Tóquio, o quarto às visitas de Nikko, no quinto Kamakura e Hakone, depois no sexto Monte Fuji e Mishima, no sétimo Kyoto, oitavo Kyoto, nono visitaremos Nara e iremos até Hiroshima. No 10º estamos em Hiroshima, mas vamos fazer a visita de Miyajima e voltamos a Hiroshima para dormir. No 11º fazemos Hiroshima-Osaka, visita de Osaka. No 12º viajamos então de Osaka para Taipei. No 13º fazemos a costa norte de Taipei, como vimos há pouco. 14º é o centro da cidade de Taipei. Saímos à noite de Taipei para chegar a Lisboa no 15º dia. Em todas as partidas de seleções e, portanto, nesta também, temos o acompanhamento ao oásis durante toda a viagem, portanto, algum de nós irá convosco durante toda a viagem, desde Lisboa até Lisboa. Temos incluída a pensão completa, o seguro é o nosso habitual seguro de assistência, cancelamento e interrupção de viagem. O alojamento durante todo o circuito é em hotéis centrais de 4, 5 estrelas, no caso concreto de Taiwan é de 5, e esta partida está limitada a um máximo dos máximos de 35 participantes. Em termos do valor global da viagem Japão Fascinante e Taiwan, que se vai realizar de 17 de novembro a 1 de dezembro de 2024, em quarto duplo são 6.696, que, como também habitualmente, pode ser pago em 8 mensalidades de julho até fevereiro, no caso da reserva ser agora até 31 de julho, e portanto, nesse caso, serão 837 euros por mês. O suplemento individual são 1.068 e aqui só muito rapidamente e de uma forma muito resumida, o que é que está incluído. Os voos são voos Emirates Airlines nos intercontinentais e Cathay Pacific
no que vai do Japão para Taiwan. Temos pensão completa num total de 23 refeições, guia oásis de até Lisboa e os guias locais em português ou espanhol. Os hotéis, como vimos, 4 e 5 estrelas. Todas as visitas e todas as entradas estão incluídas durante todo o circuito. Naturalmente que tem sempre a nossa bolsa e o livro de viagem personalizado com toda a informação sobre a viagem. Naturalmente que os transportes são privativos para o grupo em autocarros com ar-condicionado e estão incluídas também todas as taxas e todas as gratificações. Obrigada a todos pela vossa companhia. O resto de um dia muito bom. Até à próxima.